Tem uma medida de Cristo que quer operar em você. Um pedaço daquele ministério que Cristo operou na terra quer operar em você. Cristo quer continuar exercendo o seu ministério terreno por meio da igreja. E é por isso que diz: a graça foi dada a cada um de acordo com a medida do dom de Cristo. Qual parte do dom de Cristo foi colocada em você? Vamos ler a Efésios 4, verso 4, diz assim: há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que há uma só esperança, a qual fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, sobre todos e por meio ou através de todos. E a cada um de nós foi concedida. Você pode colocar isso aí? A cada um. A cada um. Ninguém ficou de fora. Ninguém ficou de fora disso que Paulo está falando aqui. Assim como ninguém ficou de fora de 1 Coríntios capítulo 12, quando ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um. A cada um. Você é um? Quem é um aí diz amém. Você é alguém? Você é um membro do corpo de Cristo? Então, a cada um, assim como em 1 Coríntios 12, ele diz que a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Aqui ele diz que a cada um de nós foi concedida a graça. E essa graça aqui, que ele está falando, não é a graça do capítulo 2. No capítulo 2, ele falou da graça salvadora. Porque a graça, irmãos, ela é multiforme. Ela é multiforme. Quando Paulo vai falar da salvação, ele diz: a graça se manifestou salvadora. Mas ela não é só salvadora. Ela se manifestou salvadora, mas ela pode se manifestar de várias formas. Então aqui, essa graça que Paulo está falando aqui, no capítulo 4, não é a mesma graça que ele falou no capítulo 2. No capítulo 2, ele diz: pela graça sois salvos. Quer dizer, é a mesma graça, mas não é a mesma manifestação. Aqui ele está falando da graça capacitadora. A graça capacitadora. Veja, a cada um de nós foi concedida a graça, a capacitação, o poder, a capacidade, conforme a medida do dom de Cristo. Vou falar de novo. Deus deu para cada um uma graça, e essa graça que Ele deu é baseada na medida do dom de Cristo. De quem é o dom? De Cristo. Danilo, o que é o dom de Cristo? Você precisa saber o que é o dom de Cristo para você saber o que é essa medida do dom de Cristo. Basicamente, todos os ministérios que operam na igreja, seja os 5 ministérios ou qualquer outro ministério, é uma parte de Cristo operando em você. O
que é um ministério, Danilo? O que é ter um ministério? É ter uma parte de Jesus operando em mim. Uma medida do dom de Cristo. Porque Cristo é o profeta. Cristo é o apóstolo. Cristo é o evangelista. Cristo é o pastor. Cristo é o mestre. Cristo são os ministérios de socorro. Cada pessoa, cada membro no corpo de Cristo que entra no seu chamado e começa a fluir na unção do Espírito, aquilo que você observa é Cristo operando naquela pessoa. Quando o seu espírito nasceu de novo, ele nasceu com uma identidade. Ele nasceu com uma identidade. Ele nasceu com uma medida. Vou tentar explicar para vocês da seguinte forma. Não é que Cristo tenha todos os ministérios. Não. Cristo vem antes dos ministérios. Não é que Cristo, Deus deu todos os ministérios para Jesus. Não, Jesus é a fonte de todos os ministérios. Então, o que são os ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, socorros, governos, o que exerce misericórdia, o que exorta. O que são todos esses ministérios? É Cristo repartido. É Cristo subdividido. Aleluia! Então você tem Cristo andando na terra. Olhe para Jesus nos evangelhos. Veja tudo que Jesus era, fazia, como ele agia. Aquilo é Cristo, o Messias, o ungido. Olhe para o ministério de Cristo na terra, o ministério messiânico. Então você vê Jesus ajudava os pobres, Jesus cuidava dos discípulos, Jesus ele era um líder, ele era um servo, ele lavava os pés dos discípulos, ele era o bom pastor, ele disse, eu sou o bom pastor. Ele era profeta, ele disse, não há profeta sem honra, senão na sua própria terra. O escritor aos Hebreus diz que ele é o apóstolo e bispo das nossas almas. Jesus disse várias vezes, aquele que me enviou, aquele que me enviou, aquele que me enviou, e a palavra enviado significa apóstolo. Então Jesus ele era apóstolo, profeta, ele pregava o evangelho, curava, ele era evangelista, pastor e mestre. De que as pessoas chamavam ele? De mestre. Então quando você vê Jesus se movendo, você consegue identificar claramente todos os ministérios operando ali. Esse é o dom de Cristo. O dom de quê? Que dom? Por exemplo, eu sou um dom apostólico. E porque eu sou um dom apostólico, hora ou outra eu estou tocando no profético, no evangelístico, no pastoral, no ensino. Agora, o que é o dom de Cristo? A palavra Cristo é a palavra Messias. Então o dom de Cristo é o dom messiânico. É Cristo na sua totalidade. Por isso que a Bíblia diz que Jesus ele tinha o Espírito sem medida. Jesus tinha todos os dons do Espírito operando nele. Meu Deus. E o que aconteceu? Quando Jesus morreu, ressuscitou e ele ascendeu aos céus. Agora Jesus já não tinha um corpo físico. Para que o seu ministério, querido, o ministério messiânico continua operando na terra. Cristo ainda está na terra. O ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Como assim? O ministério de Jesus está durando 2000 anos. Só que 3 anos e meio, Cristo tinha um corpo para exercer esse ministério. Agora Cristo tem milhares de corpos. Um corpo com milhares de membros. E o que Jesus fez assim que ele chegou no céu? Ele derramou o Espírito Santo, mas quando ele derramou o Espírito Santo, não foi só o Espírito Santo que ele derramou. Ele se derramou no seu corpo. A Bíblia diz que Deus deu o nome de Cristo à igreja para que ele enchesse
todas as coisas. Fala, a igreja, que é a plenitude daquele que enche tudo em todos. Então Cristo te encheu, e quando você foi cheio do Espírito Santo, tem uma medida de Cristo que quer operar em você. Um pedaço daquele ministério que Cristo operou na terra quer operar em você. Cristo quer continuar exercendo o seu ministério terreno por meio da igreja. E é por isso que diz, a graça foi dada a cada um de acordo com a medida do dom de Cristo. Qual parte do dom de Cristo foi colocada em você? O que é um pastor? O que é um pastor? Um pastor é alguém que Jesus pegou o coração dele, o cuidado dele, o zelo dele pelas ovelhas, a sua capacidade de dar vida pelas suas ovelhas. Jesus pegou aquela parte e colocou num homem. Aquele homem nasceu de novo e o espírito dele veio com aquela identidade. E aí, esse homem começa a orar em línguas. Começa a orar em línguas, orar em línguas, orar em línguas. Esse homem começa a crescer espiritualmente. De repente, sem fazer um curso, sem fazer um seminário, sem que ninguém dissesse para ele nada, ele começa a se ver muito preocupado. Ele está ali na igreja, e ele começa a ficar muito preocupado com o irmão que faltou no culto. E ele tem uma necessidade grande de ligar para aquele irmão. Irmão, o que houve? Você não foi no culto? Está tudo bem? E ao mesmo tempo que ele começa a se sentir responsável pelos irmãos mais novos, é uma coisa inexplicável. Ele não está se esforçando para isso. Ele sente um cuidado pelos irmãos. E os irmãos também se sentem muito bem em estar perto dele. Os irmãos começam a se ajuntar ali ao redor dele. E se eu, por exemplo, como apóstolo, vejo isso, o que eu faço? Eu começo a separar aquele irmão para o ministério pastoral. Veja, eu não estou dando um ministério para ele. Eu não estou dando um título para ele. Eu estou observando o fruto, quer pelo discernimento, quer pela revelação, ou quer pela mera observação. Você vê uma árvore dando laranja e você não tem dúvidas. É uma laranjeira. Então, Danilo, o que eu preciso fazer para descobrir qual é a parte de Cristo que opera em mim? O que uma árvore precisa fazer para que todos saibam que espécie de árvore ela é? Ela só precisa crescer, querido. Ela só precisa crescer. A árvore cresce, ela dá o fruto, todo mundo olha e sabe que árvore é. Você não precisa brigar com ninguém para ser reconhecido por ninguém. Você não precisa ficar atrás de carteirinha, atrás de convenção, atrás de alguém derramar óleo na sua cabeça. Cresça, meu irmão, e todos vão saber quem você é e o que você é e o que Jesus é através de você. Porque a graça é a graça, irmão. A graça foi concedida a cada um, a capacitação, o poder, a unção, os dons, tudo que essa medida que você recebeu, de pastor, de apóstolo, de profeta, não sei, mas a graça fala da provisão, de tudo que você precisa para que essa medida opere. A unção que você precisa, os dons que você precisa, as pessoas com quem você tem que estar ligado, a graça, o favor, a virtude foi concedido. O que eu preciso então, Danilo? Usufruir dessa graça. Deus te deu o jumento e Deus te deu a grama. Deus dá o jumento e dá o capim, irmão. Ele dá o dom e dá a capacidade. Ele dá o chamado
e dá a capacitação. Agora eu preciso me fortalecer na graça, crescer na graça, reter a graça, extrair. E a graça, querido, não é uma coisa, a graça é uma pessoa. Choramanda Zorikal Vahazi Kepa. Aleluia. Eu acho que eu já expliquei isso aqui. Por que a graça é multiforme? Porque o Espírito Santo é multiforme. Uma hora o Espírito Santo se manifesta como uma pomba, outra hora é como línguas de fogo, outra hora é como um rio, outra hora é como um vento. A Bíblia diz, a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. O que é que veio através de Jesus Cristo? Quem que veio morar em você, ficar sobre você? Graça e verdade vieram. Aí a gente fica, graça e verdade. Espera. Jesus chamou o Espírito Santo de Espírito da verdade? O escritor aos Hebreus chamou o Espírito Santo de Espírito da graça. Então o que é graça e verdade vieram? O Espírito Santo veio. A lei foi dada por Moisés. O Espírito Santo veio através de Jesus Cristo. Rebarando rebarobo robo shore baba 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 shebra baba 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 shore bara ribabadoro sidoro bodo borobo shoreando ribarabara. Danilo, mas eu pensei que a graça era Jesus. E quem falou que não? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles têm a mesma natureza, querido. Só que agora, nesse momento, a graça de Deus, para mim, é o Espírito Santo. É quem eu toco, é quem me toca, é quem vive em mim, é quem fala comigo. A Bíblia diz que nós estamos debaixo da graça. Estamos no ministério da graça. Mas a Bíblia também diz que é o ministério do Espírito. A graça é o Espírito. O que é me fortalecer na graça, Danilo? É me fortalecer no Espírito Santo. O que é crescer na graça, Danilo? É crescer no meu relacionamento com o Espírito Santo. O que é andar na verdade? É andar na revelação do Espírito Santo. Graça e verdade. Ele é chamado de Espírito da graça e Espírito da verdade. Então, o Espírito Santo, ele é o responsável por te ajudar a reconhecer e desenvolver a medida do dom. Irmão, isso é tão forte que eu estou te falando, que até Jesus, sendo quem era, começou o seu ministério terreno depois que recebeu o Espírito Santo. Ele já era o dom de Cristo, ele já era Cristo, ele já era o dom, mas faltava a graça especial para exercer aquele dom. Meu Deus, Jesus precisava de uma graça especial, precisava. A Bíblia diz que Jesus crescia na graça. Graça não tem a ver só com pecado, não, irmão. Graça tem a ver com tudo na sua vida. Tudo. A graça é a provisão de Deus para qualquer coisa que você precisar. Imagina um robô. Imagina você tem um robô, um Transformer. Aí, meu Deus, estou precisando aqui de uma cafeteira para fazer um café. E aquele robô vira uma cafeteira. Ah, eu tô precisando de um barco para atravessar esse rio. Aí o robô vira um barco. Agora eu preciso voar. O robô vira um avião. Tudo que você precisa, o robô vira.
Isso é a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Tudo que você precisa, o Pai é para você, Jesus é para você, o Espírito Santo é para você. E é por isso que no corpo de Cristo, cada um se move de uma forma. Para você ver como o Espírito Santo é grande, como Deus é grande. Presta atenção, meu Deus. Se acontecesse um grande avivamento hoje no mundo e o mundo inteiro se convertesse, o mundo inteiro, não sobrasse um ímpio, o mundo inteiro, Deus teria um chamado específico para cada um. Cada um ia se mover de um jeito. E se a humanidade se multiplicasse agora 100 vezes a população que tem na Terra hoje, 100 vezes, tivesse aí trilhões de seres humanos e todos se convertessem e nascessem de novo, cada um nasceria com um chamado diferente, com dons diferentes, uma unção diferente, porque Deus é infinito, irmão. Deus é infinito, 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 infinito. Deus é tão grande, que o único ser humano que foi capaz de expressá-lo completamente e que ainda expressa ele completamente ao Filho dele, unigênito, primogênito, quer dizer, porque agora ele tem outros filhos. E Jesus, tendo nele, habitando corporalmente toda a plenitude da divindade, para que ele consiga se manifestar plenamente no mundo, ele não consegue fazer isso através de uma pessoa só. Ele precisa de um corpo. Quando João foi olhar para ver Jesus em Apocalipse, ele viu Jesus no meio dos 7 castiçais. Você só consegue ver Jesus plenamente por meio da igreja. Porque para cada uma das 7 igrejas, ele se revelou de uma forma. Para uma ele disse: eu sou aquele que anda no meio dos 7 castiçais e tenho na minha mão as 7 estrelas. Para outra ele disse: eu sou aquele que estive morto e revivi. Cada igreja recebeu uma revelação diferente de quem era Jesus. Sabe qual é o problema? O problema é que aquelas igrejas podiam ficar brigando. Não, Jesus é aquele que tem uma espada aguda, que sai da boca. É o Deus de justiça. Aí a outra: não, Jesus é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Você está errado. Aí a outra: não, Jesus é aquele que tem os pés como de latão. Vocês estão tudo errado. Só que não. O que aquelas igrejas precisavam, por isso que a carta de Apocalipse foi mandada para todas as igrejas. Cada igreja recebeu as 7 cartas. Cada igreja teve a oportunidade de ler as cartas que foram enviadas para outra igreja. Por quê? Para que a minha revelação fique cada vez mais ampla à medida que eu vejo a revelação que o meu irmão recebeu. Meu Deus! Cada igreja recebeu a revelação de um aspecto. Para uma, Jesus disse: eu sou aquele que estive morto e revivi. Para outra ele disse: eu sou aquele que tem os olhos como chama de fogo. Para outra ele disse: eu sou aquele que sonda mentes e corações. E Jesus foi revelando um aspecto de quem ele era para cada igreja. E aí aquela carta às 7 igrejas foi enviada para as 7 igrejas. E cada igreja, ela lia a sua carta, mas ela também tinha acesso às outras cartas, para que ela pudesse ter a imagem completa de Cristo. É por isso, querido, que por mais revelação que eu ou você possamos ter, se eu quiser conhecer Jesus completamente, eu vou ter que aceitar que Jesus revelou algo diferente para o meu irmão. Eu vou ter que aceitar que o meu irmão tem algo que eu não tenho. Eu vou ter que aceitar isso. Paulo diz: porque em parte conhecemos
e em parte profetizamos. E enquanto Jesus não vem, o que é perfeito não vem, e eu possa ver face a face, eu preciso ficar juntando as partes. Então eu pego a parte que ele dá para o meu irmão, a minha parte, a parte do meu outro irmão, e quando junta, está chegando, irmão. Meu irmão, minha irmã está chegando. Eu estava vendo aqui no início da live, enquanto eu estava aqui interpretando as línguas, eu estava vendo os ossos se ajuntando, o vento do Espírito soprando e os ossos secos se ajuntando. Está chegando o tempo, querido. As placas vão sumir, as divisões vão sumir, e antes de Jesus voltar, ele vai ter um só corpo sobre a terra, revelando quem ele é plenamente. Ele está fazendo isso. Ele está fazendo isso. O nosso canal é parte disso. Porque a principal função que nós temos aqui é levar as pessoas a orar em línguas. Posso ser muito generoso se eu disser que 90% da igreja ainda não ora em línguas. Eu acho que é um pouco pior do que isso. Mas isso será revertido nesse tempo. Há um vento soprando no corpo de Cristo. E essa chave vai ser restaurada. Porque a oração em línguas é a arma mais poderosa, querido, para te encaixar no seu lugar, na sua unção, na sua operação. À medida que o corpo de Cristo recebe a visão da oração em línguas, e cada membro começa a orar em línguas, esse corpo vai sendo ajustado. E olha o que diz aqui A gente foca muito nos 5 ministérios, né? A gente lê Efésios 4 e a gente foca muito nos 5 ministérios. Só que os 5 ministérios não são o foco desse texto. Não. Eu vou te mostrar qual é o foco desse texto. Vamos começar do versículo 11. Assim, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são os 5 ministérios. Até, a pessoa fala, não, apóstolo e profeta já passou. A data de validade dos ministérios está aqui, ó. Até que, esse até que determina até quando vai ter apóstolo e profeta na igreja. Até que todos alcancemos a unidade da fé. Já alcançamos, irmãos? Todos já alcançamos a unidade da fé? Então como é que os apóstolos, como é que não tem mais apóstolos? Como que não tem mais profetas? Então, até que todos alcancemos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui não está falando de uma pessoa, está falando da igreja. A igreja precisa, como um todo, a igreja precisa chegar nessa maturidade. Os ministérios precisam chegar nessa maturidade para que o mundo olhe para a igreja e consiga ver Jesus. Qual o objetivo disso? Objetivo de quê, Danilo? De termos os 5 ministérios, levando os santos ao aperfeiçoamento. Qual é o objetivo? Ele vai falar o objetivo. O objetivo é que não sejamos mais como meninos, levados de um lado para o outro, por ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá, por um vento de doutrina, pela malícia de homens corruptos, que conduzem ao erro. Ao contrário,
Agora você tem o alvo. Olha o objetivo final desse texto, de você ter os 5 ministérios operando na igreja. Os 5 ministérios, eles não são o objetivo. Eles são o meio através do qual o corpo de Cristo vai alcançar o objetivo. Os 5 ministérios não são o objetivo. Eles são as ferramentas para levar ao objetivo. O corpo de Cristo, maduro, desenvolvido, bem ajustado, operando, esse é o objetivo. Cada membro no seu lugar e a igreja fluindo. Esse é o objetivo. Os 5 ministérios, eles são o meio através do qual esse objetivo vai ser alcançado. É quem Jesus ele usa, trazendo uma revelação aqui, outra ali, cuidando, discipulando, para levar o corpo. O objetivo é o corpo. Verso 15. Ao contrário, seguindo a verdade em amor, seguindo o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade que nos guia a toda a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, mediante a justa cooperação de cada parte. Digita aí nos comentários, justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte. Meu Deus, você é uma parte, irmão. Você é uma parte desse corpo, desse organismo vivo. A igreja não é uma instituição. A igreja não é uma denominação, a igreja não é um prédio, a igreja é um organismo vivo, aonde cada parte tem uma função. Irmãos, Salmo 139, o salmista ele fica maravilhado. Ele diz que Deus nos criou de forma assombrosamente, maravilhosamente. Irmãos, nosso corpo é uma maravilha. Seu corpo é uma maravilha. É um prodígio. Agora mesmo, nesse exato momento, você tem milhões de pequenos organismos microscópicos trabalhando. E cada um, eles não têm cérebro, mas cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Os glóbulos brancos sabem o que eles têm que fazer, os vermelhos sabem, as células. Cada um está muito bem programado. Eu quero dizer que desde o dia que você nasceu de novo, você está programado. Você está programado para operar de um jeito. E você precisa contribuir com a sua parte. O corpo de Cristo precisa da sua parte. A justa cooperação de cada parte. Oh, meu Deus. Você precisa ver isso aqui, olha. O que acontece mediante a justa cooperação de cada parte? O corpo edifica-se a si mesmo e cresce. E edifica-se a si mesmo em amor. Deixa eu procurar uma outra tradução aqui. Deixa eu ver a versão fiel, como está escrito. Cristo que é o cabeça, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda a junta. Você sabe o que são juntas, irmãos? Sabe o que é uma junta? Junta é o que faz a ligação de um membro com o outro. Meu Deus, meu Deus. A junta, ela faz a ligação de um membro com o outro. Sabe aquele irmão que Deus usou para compartilhar o meu vídeo com você e fazer você se ajuntar nesse mover? Ele foi uma junta. Ele foi uma ligadura espiritual. Quem são as suas ligaduras espirituais, irmão? As pessoas que
que Deus colocou perto de você, que você tem contato e que a vida de Cristo flui para você através delas. Você precisa identificar quais são as juntas, as ligaduras espirituais, as pessoas que Deus conectou com você. Tem pessoas que Deus te conectou com elas para que algo saia de você para elas. Tem outros que Deus conectou com você para que algo venha delas para você. Então você está sempre recebendo de alguém, dando para alguém, recebendo de alguém, dando para alguém. É assim que o corpo tem que funcionar. Segundo a justa cooperação de cada parte, o corpo efetua o seu próprio aumento para a edificação dele mesmo. Ah, mas eu pensei que era o apóstolo, eu achei que eram os 5 ministérios que davam o crescimento do corpo. Nós ensinamos, nós transferimos, nós exortamos, nós auxiliamos, mas é o corpo. É mediante a justa cooperação de cada parte. Quando cada parte começa a cooperar, aí sim o corpo efetua o seu próprio crescimento na edificação dele mesmo. Por isso que lá em 1 Coríntios 14, você vê Paulo falar, olha, vocês precisam edificar a igreja. Eu quero que vocês todos orem em línguas. Mas, já que você ora em línguas, ore a tal ponto de que você transborde. Visto que procurais dons espirituais, procurai abundar neles, para que a igreja seja edificada. O que os coríntios faziam? Não oravam em línguas durante o dia? Vivia carnal durante o dia, andando na carne, fazendo as coisas da carne? E aí chegava na igreja e queria lá ficar só falando em línguas. Sabe o que Paulo disse? Eu falo em línguas mais do que todos vós. E vou para a igreja para edificar a igreja. Aleluia, irmãos. Está na hora, irmão. Aquele nosso grupo de WhatsApp. Isso não é um grupo, irmão. Meu pai na fé, ele fala isso sempre. Tem o grupo dele, tem o meu grupo. Ele diz, isso não são grupos. Isso é uma igreja orgânica. É uma igreja orgânica. Está na hora, irmão, de você começar a fluir lá no grupo, naquilo que você foi chamado. Você precisa profetizar. Você precisa interpretar línguas. Você precisa compartilhar conosco uma visão, uma palavra de conhecimento. Vai orar em língua, irmão. Você não tem o direito de me negar o que Deus colocou na sua vida. Eu não tenho o direito de negar para você o que Ele colocou na minha vida. Tem uma medida do dom de Cristo que opera em mim. E eu preciso ser responsável com ela para que você tenha o que de mim te é devido. É a minha responsabilidade me edificar, orar em línguas, para que eu possa dar para você aquilo que Jesus colocou em mim. E você tem essa responsabilidade também. Você não tem o direito de me negar o que Jesus botou na sua vida para mim. Mediante a justa cooperação, não é só uma cooperação de cada parte, é a justa cooperação. Talvez você já está cooperando, mas será que você já entrou na justa cooperação? Naquela medida que é justo. Justa cooperação fala daquilo que é justo, daquilo que é o que Deus quer mesmo, como Deus quer ver você fluindo. Você precisa entrar nisso, querido, na justa cooperação da sua parte. Você tem uma parte nesse ministério. Você tem uma parte no corpo de Cristo. Você precisa entrar na justa cooperação de cada parte. E é por isso que a graça foi dada a cada um. Você recebeu aquilo que você precisava para entrar nisso. Você recebeu o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando veio, ele trouxe uma linguagem sobrenatural. Danilo, eu não sei falar em línguas ainda. Eu também não sei, irmão.
Quem sabe é o Espírito Santo. É Ele que coloca as línguas no seu espírito. Seu papel é abrir a boca, colocar a sua voz e crer que o que está saindo da sua boca é sobrenatural. Danilo, mas eu não senti um arrepio, eu não senti um fogo. Não é sobre sentir, querido. É sobre crer e sobre obedecer a palavra. Porque Deus está disposto a te capacitar a fazer qualquer coisa que Ele tenha dito para você fazer. Deus está disposto a te capacitar a fazer qualquer coisa que Ele pediu para você fazer. E a Bíblia diz: orando em todo tempo no Espírito. Deus manda você orar no Espírito. A Bíblia diz, orando em todo tempo no Espírito. A Bíblia diz, orai sem cessar. Irmão, só dá para orar sem cessar se for em línguas. A não ser que você não faça mais nada da sua vida. Fique só 24 horas por dia orando. Mas se você tem uma vida normal, você não consegue orar sem cessar. A menos que exista um tipo de oração aonde você pode, ao mesmo tempo, orar com o Espírito, enquanto a sua mente se preocupa com outras coisas. E é só a oração em línguas que faz isso por você. Então, se a Bíblia diz para você orar em todo tempo no Espírito, você acha que se você falar, agora eu vou obedecer, Deus, Pai, está dizendo aqui que eu tenho que orar em todo tempo no Espírito, eu vou obedecer. Está dizendo? Está dizendo que é para quem é batizado com o Espírito Santo? Orar em todo tempo no Espírito? Está dizendo aqui que é... Não, você já sentiu um fogo, quando estiver arrepiado, ora no Espírito. Está dizendo isso? Não. Paulo está falando com toda a igreja. Orai em todo tempo no Espírito. Então você tem que obedecer, irmão. Agora, se você pega esse texto e obedece e fala, tudo bem, vou obedecer. Vou orar em todo tempo no Espírito. E 1 Coríntios 14 diz que se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato. Então, orar no Espírito é orar em línguas. Você acha que se você obedecer a palavra, você abrir a boca pela fé para obedecer um comando da palavra, você acha que Deus vai deixar você ficar ali na carne, falando em línguas na carne? Você lê a Bíblia e você vê, eu preciso orar no Espírito. E aí você fala, tudo bem, eu vou obedecer. E aí você abre a boca, choraba, sem saber o que vai sair, mas você abre, oramantelecamando saitelicama, lebarachecataramana soterecama. Aí você está obedecendo a palavra e Deus não quer. O Deus que diz para você fazer, Ele não vai te capacitar a fazer. O Espírito Santo que mora em você vai ficar parado, deixando você falar em línguas. Não seria mais fácil você acreditar que seja lá o que sai da sua boca é o Espírito Santo que está colocando, porque Ele não iria perder essa oportunidade? Porque Ele é o maior interessado em te colocar no seu chamado, em te fazer operar naquilo que você foi criado. O Espírito Santo é o maior interessado em que você ouça a voz dele, em que você seja guiado por ele. Ele é o maior interessado em que você fale em línguas. Ele trouxe essa língua para você. Então não existe a mínima chance, querido, de você abrir a sua boca hoje pela fé e começar a falar em línguas. Não existe a mínima chance de sair alguma coisa da sua carne. Então vamos lá. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos e diga obrigado, Senhor. Eu recebo, Pai, eu recebo o Espírito Santo. Eu recebo o seu poder na minha vida.
Eu recebo a sua linguagem sobrenatural de oração. Eu recebo as línguas, Pai. E eu te agradeço. Comece a agradecer. Diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora, com a simplicidade de uma criança, comece a falar qualquer coisa. Sorabacandarama sorekalama xerebakalaba. Horekandalama sorekantalamana soterebala shetekelamando rekatalabashai. Horebara sorekantilamando rikatalamando rekatalamandoro. Rebarabarabadabarando ribadabaro shatrlabakai dramanda labalabas deribalaba. Tá lindo, mas só tá saindo seja lá o que for que estiver saindo da sua boca, continue, não pare. Não pare. Seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Iramandori calamassori andore. Me deixa te ajustar. Eu vou te encaixar no seu lugar. É só você se edificar e descansar em mim. Tramando que la manturiamba rebarabarabarabaraba shekarabarabarabara. Orando em línguas e se desenvolvendo, orando em línguas e sendo encaixado. Chorababarando ricatarabarabarabaxando riacatlabando tralivare catlama. Pradesho trecando lebrando chebrando quebrando chelebrando randa. Lebrando ricataralabarando xandalabarando soltaraba. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia, querido. Glória a Deus. Você não tem o direito, querido, de me negar, de negar aos seus irmãos, de negar ao corpo de Cristo aquilo que você é. Você é uma parte do dom de Cristo. Tem alguma coisa na sua vida, querido, que não tem na minha. Tem uma parte de Jesus que Ele quer revelar para você e Ele não vai revelar para mim. Eu vou ter que ouvir você. Meu Deus. Tem uma unção que eu preciso, mas que eu não vou receber diretamente do Espírito Santo. Eu vou receber da sua vida. Então, em nome de Jesus, pelo amor de Deus, eu vou falar igual Paulo, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vai orar em línguas, meu irmão. Vai jejuar, vai meditar na palavra, mas cresce, pelo amor de Deus, e me deixa comer do seu fruto. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Oriandere calamassorie lebarandore bara emanaye. Candore barabasori cantore masori andore macaie le candori mali candore mandore badara sori cantoro candori bara cantori mandore le mandori lavassori cantori la mandore le barandori barandoro borobo shandere bara. Aleluia. Chi pardenai levaste cole bardenai cando cole mande cole ba. Toli mantile cantile mantile maie. Eu estou te dando graça, estou te capacitando com poder no seu homem interior. Eu sinto uma graça sobrenatural, uma graça especial de Deus sendo liberada essa manhã, para que você ore mais,
Você que ainda não usa relógio de cronômetro, você que não usa, pode usar no celular, mas eu sinto uma graça para que você se discipline na oração em línguas, cronometrando, marcando no relógio, estipulando metas de oração. Danilo, isso não é legalismo? Não, porque Deus está te dando graça para fazer isso. Isso é disciplina. Paulo disse, os que correm no estádio em tudo se dominam e se submetem a um rigoroso treinamento. Eles, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançar uma coroa incorruptível. Eu vou me disciplinar para entrar no meu chamado, porque eu tenho uma coroa incorruptível para alcançar, um galardão para alcançar. Então os atletas estão lá acordando cedo, treinando várias horas por dia para ganhar uma competição e ganhar uma medalha. Eu não sei o que Deus tem para me dar, querido, quando Ele voltar, mas eu sei que é melhor do que uma medalha. Aleluia! Então, corra de tal forma que alcanceis. Foi o que Paulo disse. Aí ele diz, assim eu corro. Não como alguém sem objetivo. Não como quem está dando soco no ar. Igual quem está lá treinando no estádio. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Para que tendo pregado aos outros, eu não venha a ser desqualificado. E Paulo, ele foi um homem que ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vós. Muitas vezes eu jejuei, Paulo jejuava, Paulo orava. E antes de morrer, Paulo pôde dizer, completei a minha carreira. Eu dei para o corpo de Cristo a justa cooperação da minha parte. Tudo que Jesus tinha na minha vida, eu pude liberar para o corpo de Cristo. Agora eu já posso partir. Aleluia. Aleluia, aleluia. Está sentindo essa unção aí, irmão? Meu Deus. Vontade de sair correndo. Aleluia, obrigado. Obrigado, Jesus. Amém, queridos. Não deixe de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário. Você que deseja ser discipulado diariamente, gratuitamente, pelo WhatsApp, me chama no WhatsApp, chama o Alexandre no WhatsApp, você vai ser colocado num grupo abençoadíssimo. Você também vai poder falar comigo no privado, eu vou te responder. Nos chame, aqui na descrição da live você vai ver também as outras redes sociais. Siga-nos no Instagram, no Facebook, no TikTok, nessa outra rede nova aí que eu não aprendi a pronunciar ainda. Thread é negócio de botar no cabelo, né? Não sei como é. Essa outra rede aí que tem um desenhozinho de um barbantezinho. Siga, nos ajude para que essa palavra chegue a outras pessoas, porque tem gente que não vem para o YouTube. Tem gente que está lá desperdiçando a vida lá, ó, o dia inteiro, vendo videozinhos. E nós precisamos estar lá, com a nossa vara, o nosso anzol, prontos para pescar aquela pessoa ali e trazê-las para o reino de Deus, para a mesa do banquete. Então, nos ajude nas outras redes sociais. Vá me procurar lá nas outras redes. Compartilhe os vídeos curtos do TikTok. Coopere, irmão. A justa cooperação de cada parte. Coopere com esse ministério. Coopere também financeiramente. Você que deseja se tornar um patrocinador desse ministério, para que esse ministério possa crescer, possamos fazer mais coisas. Em breve vou estar lançando 2 livros que eu estou escrevendo. O livro Uma Vida no Espírito, onde eu vou falar sobre vida espiritual, oração, jejum, fruto do Espírito, dons espirituais. E também estou escrevendo 2 livros ao mesmo tempo. O livro Uma Vida no Espírito, ainda estou decidindo se vai ser esse o nome.
vários nomes na minha cabeça, Uma Vida no Espírito, Novidade de Vida, Lei do Espírito de Vida, estou decidindo ainda. De repente eu coloco lá no grupo para os irmãos votarem, depois que ficar pronto. E o livro Sementes, o seu futuro na palma das suas mãos, onde eu estou compartilhando no livro todas as revelações que Deus tem me dado nesse tempo, acerca de semeadura e colheita, acerca de prosperidade, vida financeira. Estou colocando tudo naquele livro. E que você hoje se torne um patrocinador desse ministério, para que possamos fazer tudo o que o Senhor nos confiou para fazer. Amém? Pegue aí o número do nosso Pix. Eu quero agradecer a todos os irmãos. Ontem foi meu aniversário e os irmãos estavam brincando, né? Brincando de fazer Pix e de me presentear. Sou muito grato, irmãos. Muito obrigado pelo muito. Quem ofertou muito, quem ofertou pouco, cada um deu na medida da sua capacidade, e eu sou grato a Deus por cada presente. Não pelo dinheiro, mas depois de 2 anos, irmãos, 2 anos trabalhando incessantemente, muitas vezes com o carrinho de cuscuz numa mão e o celular na outra mão, discipulando, respondendo pergunta, sem ganhar 1 centavo. Às vezes trabalhando de dia e de noite, irmãos. Tem pessoas que estão comigo há mais tempo, são minhas testemunhas. Teve dia de eu voltar para casa 11 horas da noite, vendendo cuscuz e mandando áudio no grupo. E o barulho da locução do cuscuz no fundo. E hoje Deus tem usado vocês para honrar o meu trabalho. Nunca estive em busca disso. Ensinar é a minha vida. Se eu jamais recebesse nada, nenhum reconhecimento, nada, eu continuaria ensinando a palavra para o resto da minha vida, porque eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Mas quando o reconhecimento vem da parte do Senhor, é bom demais. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, que ontem, desde anteontem e hoje ainda, mandando feliz aniversário lá no grupo, mandando ofertas. Gratidão, meus irmãos. Sou muito grato a Deus pelos filhos na fé que Ele tem me dado. E saibam disso. Eu amo vocês de todo o meu coração. Eu estou disposto a me gastar e me desgastar para entregar para vocês aquilo que o Senhor tem confiado à minha vida. Amém, amados? Vou encerrar a live, senão eu vou começar a chorar. Fiquem com Deus. Amém? O número do WhatsApp e as demais redes sociais estão todas na descrição da live. Assim como o Pix para quem quiser contribuir com esse ministério. Fiquem com Deus. Até amanhã. Graça e paz.